Não existe obra aqui na terra que nos torne merecedor da salvação. Não existe obra na terra, em nós, que conquiste a salvação. Ela é um dom que foi dada por Deus, e foi justamente para que não houvesse glorificação humana. Ouçamos isso com atenção. Não existe, no conceito espiritual, Deus não permite, não aceita glorificação humana. Glorificação humana, irmãos, entristece o coração de Deus. Tudo é mérito de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas. Nós devemos ter muito cuidado com essa glorificação humana. Honrar, sim. Idolatrar, não. Atribuir mérito ao homem, não, a Deus. Então observemos. Agora veja o versículo de número 10. Percebamos bem esse versículo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. Observe com atenção. A salvação não está desconectada com obra. Não é por elas que nós somos salvos, mas as boas obras foram preparadas por Deus, e essas boas obras, elas acompanham a vida do salvo. É um paradoxo, um salvo apresentando obras más. É um paradoxo, um salvo apresentando obras que não glorifiquem a Deus. Observe o texto. As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, irmãos, a palavra de Deus responde. Justamente porque a vida cristã está conectada a uma série de deveres, compromissos, está conectada à obediência, está conectada à obediência a Deus, aos líderes, aos pais. Observe que no mandamento original de Deus, o Senhor vai dizer no decálogo: honra teu pai e a tua mãe. Observe que a salvação é um pacote que já foi garantido na cruz, comprado e pago na cruz. Nós não precisamos fazer nada. E ela, inclusive, é para todos. Todavia, as boas obras foram preparadas, criadas em Deus, por Deus, para que o salvo andasse nelas. Os irmãos estão compreendendo isto? Agora vamos ler, para fechar essa questão, capítulo 2, vamos ler o versículo 24 ao 26 do livro de Tiago. Eu quero responder com a Bíblia. Observe, irmãos, ou observemos. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela... Vocês estão percebendo o peso do que vocês leram agora? Vou ler novamente. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela... O que é que o texto está dizendo aí? O texto está dizendo, observe, que nós somos justificados, em primeiro lugar, pela fé. Observe a expressão ali, somente. Tiago está corroborando o que Paulo disse à igreja em Éfeso, ou aos Efésios. Observe a expressão somente. O que Tiago está acrescentando aí é justamente essas obras que devem acompanhar, e são justamente elas que serão ou que darão o diagnóstico do salvo. Por exemplo, como nós vamos perceber que uma pessoa é salva ou não? É possível. Através de quê? Me ajudem, segundo o texto. As obras. Observe, irmão, vedes então que o homem é justificado pelas... Esse justificado aqui não é a justificação da expiação da cruz. É justamente no contexto da obra que revela o salvo. Por exemplo,
Se você se depara com um cristão que diz que é cristão, mas ele não tem amor, não tem afeição por ninguém, não tem educação, não perdoa, não obedece, logo, essa pessoa não estará revelando um homem nascido de novo em Cristo, que agora, nascido em Cristo, justificados pela fé, não desenvolveu as boas obras que o Senhor preparou para eles. Irmãos, essas boas obras, elas não vêm do homem, elas foram criadas por quem? Por Deus. Para quem? Para o salvo. Então, à medida que nós vamos crescendo na fé, as nossas obras vão revelando Cristo em nós. Uma certa ocasião, Jesus disse assim: e conhecereis que sois os meus discípulos. Olha o verbo conhecer. E conhecereis que sois os meus discípulos, quando amardes uns. Então perceba que são características de um cristão legítimo, que já está caminhando para a Nova Jerusalém. Muito bem, vamos só concluir esse texto, 25. O texto é claro. O versículo 25 vai apresentar justamente aqueles homens, aquelas figuras que mostraram as suas obras, e pelas suas obras que demonstraram, eles aparecem como homens que conheceram a Deus. Por exemplo, Raabe era o quê? Meretriz, uma prostituta. Mas observe que ela aparece no contexto das Escrituras uma pessoa transformada, que foi abraçada pela graça de Deus. E aparece agora na genealogia de Jesus, conforme me ajuda aqui o nobre pastor. Ela abraça os hebreus que chegaram ali em Jericó, ela esconde aqueles homens, protege, ela arrisca a sua própria vida para salvar aqueles homens, ela é poupada da morte justamente pela obra que ela apresentou. Então observe, irmãos, que se ela não tivesse apresentado essas obras, certamente ela não estaria na galeria dos salvos. Versículo 26, para concluirmos. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é. Irmão, a Bíblia responde de forma bem clara. Versículo 27, para concluirmos. Tem não, né? Pronto. Então, irmãos, espero ter ficado clara essa questão, e eu agradeço pela oportunidade. Glória a Deus. Agora nosso pastor Márcio. Uma introdução à pergunta diz assim: temas como estes, que foram abordados durante o trimestre, geralmente confrontam muito a igreja, exigindo uma mudança de comportamento, uma mudança de atitudes por parte de nós cristãos, como por exemplo, a intensificação na oração, consagração e vigilância. Mas observamos que assim que termina o trimestre, somos tentados a cair em outra sutileza de Satanás, que o comentarista da lição não abordou, mas existe. Qual é? A sutileza da acomodação ou do comodismo. Para esses casos, qual é a orientação correta para os cristãos? Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Prazer estar aqui com vocês, uma honra ter recebido esse convite do meu amigo pastor Manassés para compor essa mesa. Costuma-se dizer mesa redonda, mas essa mesa aqui é quadrada. Enfim, uma honra poder estar convosco. Olha, eu respondo essa pergunta dando um exemplo. Normalmente, quem se apega ao contexto de uma sala de aula exclusivamente, por exemplo, se você vai para uma sala de aula de um seminário teológico, e você vai cursar um curso de teologia, e vamos lá, já um curso bem avançado
tipo bacharel. E depois você faz uma pós-graduação, depois você faz mestrado e doutorado. Se você ficar apegado exclusivamente a só o que você aprende em sala de aula, aquilo que o professor vai passar para você de informações ali, exclusivamente na sala de aula, e se você, uma vez já com o diploma em mãos, se você não continua estudando, se você não continua visitando a tua biblioteca particular, porque, meus irmãos, escutem, é a nossa biblioteca em casa, é a nossa pesquisa diária que nos gera conhecimento amplo. Se ficarmos apegados apenas à sala de aula, você não evolui. Acaba o curso, você pega o diploma e depois você enferruja. Sim ou não? Por que que existe no Brasil, escutem atentamente isso, por que que o Brasil é o país que tem salvo equívoco, o maior número de faculdades de direito no mundo? O Brasil tem mais faculdade de direito que qualquer outro país, inclusive os mais avançados, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e etc. No entanto, nós somos um país de analfabetos funcionais. Nós temos universidade para dar com pau. No entanto, os nossos alunos, quando passam pelo PISA, são reprovados, são rebaixados. Nós temos um índice de educação pífia aqui do Brasil. Por quê? A grande maioria frequentam sala de aulas, vão a universidades, mas ficam bitolados lá, ficam apegados lá. Eles não são estimulados à pesquisa diária, à busca diária. Queridos, escutem, existem autodidatas que são muito mais profundos, são muito mais sábios, são muito mais inteligentes do que muitos que frequentam sala de aulas de seminários, de faculdades, escolas e etc. Então eu estou dando esse exemplo aqui para falar no tocante essa questão de tudo que a gente aprende durante todo um trimestre, e aqui na sala de aula você se empolga, e ainda mais se o professor tiver uma linguagem dinâmica, se ele for bem didático, se ele tiver realmente aquele dom para ensinar, porque ensinar é um dom, né? Tem gente que tem muito conhecimento, mas na hora de passar conhecimento, infelizmente não tem graça para isso, porque ensinar é um dom. E aí na sala de aula você aprende, você é motivado, mas quando você acaba a escola bíblica ou acaba o trimestre, se você não continua buscando, se você não continua estudando, se você não continua colocando aquilo em prática, a tendência é o quê? É você cair no comodismo. É você o quê? Se acomodar. Por que Jesus disse: todo aquele que ouve as minhas, interajam comigo, todos aqueles que ouvem a minha e não as pratica. Jesus assemelha esta pessoa ao quê? A uma casa edificada onde? Sobre areia. O que é que vai acontecer com uma casa edificada na areia? A primeira tempestade, por mais fraquinha que seja, vai o quê? Mas aquele que ouve as minhas palavras, segundo Jesus, e as coloca é semelhante ao homem que edifica a casa onde? Pode soprar o vento com veemência, pode vir a tempestade, as ondas podem bater com ímpeto, mas o que é que vai acontecer? A casa o quê? Bora, mocidade, me ajuda aí. A casa não cai, a casa continua de pé, a casa permanece firme, porque ele ouviu, absorveu e colocou em prática no seu dia a dia. Quem está me entendendo? A vida cristã, meu irmão, minha irmã, não é só um culto ou 2 cultos na semana, não. Não se resume à escola bíblica dominical, não. É todo santo dia. Teu altar de oração precisa ser visitado, a tua Bíblia precisa ser visitada, precisa ser aberta, nem que seja 2, 3 capítulos por dia. Todos os dias a tua comunhão tem que ser alimentada, assim como você alimenta seu corpo, assim como você precisa beber água pelo menos 1 litro por dia, para você manter a sua saúde em dia. Deus abençoe. Permita complementar, não é réplica, corroborar
e complementar as palavras do nobre pastor, me veio à memória um texto que justamente expressa o que foi dito aqui, que é o capítulo 6 do livro de Deuteronômio. Anote esse texto aí, nos seus rabiscos, e lê em casa, preste atenção. Coloca na tela aí, por favor. Deuteronômio 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para vos ensinar, para que os fizesseis na terra e para que passais a possuir. Versículo 2, vamos ler no 3, todos juntos. 1, 2, 3. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. Quantos dias? Todos os Quantos dias? dias? Todos os dias. Continue o texto. E que teus dias sejam prolongados. Agora observem o versículo 7, todos no 3. 1, 2, 3. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantar-te. Versículo 8 no 3, todos. 1, 2, 3. Também as atarás com sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Tem como se acomodar desse jeito? Andando pelo caminho, versículo 7, né? Me ajude aí, por favor, que não estava no script. E as intimarás a teus filhos. E as intimarás a teus filhos, delas falarás. Em primeiro lugar, sentado em tua casa, todo dia isso, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, não tem como se acomodar não. Aí tem mais, como se não bastasse, aí Deus disse assim, isso aqui foi Deus que disse, tá? Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras em teus olhos, irmão, na mão, na testa. Deus disse assim, vocês não têm como esquecer. Claro que a gente não vai andar com a palavra literalmente escrita na testa, nem na mão, mas ela deve estar cravada e guardada onde? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Aí a solução para o comodismo. Vai embora o comodismo. Continue. Apesar de que os judeus, mostra para o pessoal ali, os judeus, eles andam literalmente com o chamado de tefilim, de mezuzá, que são trechos das escrituras, amarrado no braço, na mão e pendurado, amarrado na testa. Perfeito. Irmãos, nesses tempos de debate político, eu estou me sentindo aquele repórter da TV Record, viu? Mediador. Glória a Deus. Aí tem a pergunta, aí tem a resposta, aí tem réplica e a tréplica. Isso aí. Glória a Deus. Está aí na tela, meus irmãos, a imagem para vocês verem dos judeus ortodoxos, como é que eles literalmente, né? Esquerda, que eu passo a beira do coração, levo até a testa. Isso tem uma simbologia para a gente, né? A gente não vai fazer isso, nós não somos judeus. Apesar que tem um bocado de crente que quer ser judeu a pulso, né? Mas isso é uma simbologia, né? Para guardarmos de fato as escrituras na nossa alma. Glória a Deus. Vamos à quarta pergunta, irmãos. Agora o nosso presbítero Esdras. A pergunta: é possível desenvolver nossos talentos se nos isolarmos? Não, já teve até a resposta. Deixa eu criar uma resposta, como o pastor deu baseado na Bíblia. Ante tudo, eu queria apresentar qual o objetivo ou os objetivos dos nossos talentos, dos nossos dons.
para que eles servem? Qual o ponto principal? Eu vou usar exatamente essa carta, pastor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Ele vai apresentar tanto talentos quanto os dons. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Olha o verbo, quando vos ajuntais. Não está falando de isolamento aqui. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Apresentou talentos e dons. Faça-se tudo para edificação. E no versículo 12 desse mesmo capítulo diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. O 26 por si já explicava, só que sempre aos céticos diz edificação, pode ser edificação pessoal. E no próprio capítulo o apóstolo Paulo fala que essa edificação é de quem? Da igreja. Estamos vivendo épocas de movimentos. Há pouco eu vi nesses vídeos curtos uma pessoa que se titulava teólogo dizendo que ninguém precisava de igreja para desenvolver o cristianismo. Aí eu olhei para esse jovem assim, olhei para o vídeo e pensei comigo, eu acho que ele está lendo a Bíblia ao contrário. Só pode. Ou de cabeça para baixo, né, pastor? Veja, eu vou explicar isso de uma forma mais simples na questão da psicologia. Nenhum ser humano consegue se desenvolver isolado. Pega um bebê, deixa esse bebê na floresta, ele não vai aprender a andar. Ele não vai aprender a falar, isso já foi provado cientificamente. Ele não vai ter interação social, porque Deus não nos criou como animais. Há uma ideologia que a gente é animal. A gente tem o Espírito de Deus. Necessitamos viver em comunhão com outros, para a questão da alma, no sentimento, e em comunhão com Deus, para alimentar o nosso espírito. O estar na igreja, ele é importante para que a gente possa desenvolver como pessoas a alma, o sentimento, e desenvolver espiritualmente os dons, os talentos e a nossa comunhão com Deus. É óbvio, corroborando com o pastor Márcio, que o nosso altar começa em casa. Aí eu volto para o Salmo 122, o primeiro versículo que diz: alegrei-me quando vamos. Certa vez, acho que foi o pastor Manassés que disse, eu guardei comigo. Ele diz: alegrei-me quando. Então, só ouvir em ir à casa de Deus, ele já estava alegre. O altar começa onde? Em casa. A igreja começa onde? Em casa. A adoração começa onde? Em casa. E aqui na igreja é que a gente vem desenvolver os talentos, os dons. Mas começa em casa. Mas eu tenho que desenvolver aonde? Na igreja. Então, para finalizar, é impossível, à luz da Bíblia, eu desenvolver qualquer dom isolado da igreja. Amém? Glória a Deus. Dessa vez não teve réplica. O pastor Oswaldo, ele sempre Teve conta uma história que dizia, um irmão dizia: irmãos, animai-vos, né? Ou animais. Glória a Deus. Agora a pergunta vai para o nosso presbítero Reinaldo, superintendente da escola dominical. Glória a Deus. A introdução à pergunta. Essa foi a lição de número 9, irmãos. Trata sobre o movimento dos desigrejados. Glória a Deus. Nas últimas décadas, os desigrejados, ou os também conhecidos como os sem igreja,
cresceram em escala exponencial. São pessoas que se dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Aí a pergunta: se os desigrejados continuarão com os dons, por exemplo, o falar em línguas? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, esse movimento é um movimento que tem como base o combate à organização, à resistência à organização, à instituição. Eles alegam que no princípio a igreja primitiva não tinha organização, não tinha essa instituição, que isso foi coisa de Constantino quando assumiu a direção da igreja, do cristianismo. Eles falam isso. Eles não concordam com a hierarquia do diáconos, presbíteros, pastores. Eles não concordam com nada que seja referente, que se refira à organização. Eles dizem que isso não existia. Ora, naquela época, irmão, havia uma grande perseguição. A igreja estava dispersa, mundo afora, pregando o evangelho, irmão. A situação era outra. Se perguntar hoje, e na Coreia comunista tem igreja? Na China tem igreja? Lá é proibido, irmão, e em outros países também que perseguem o cristianismo. Eles continuam como na igreja primitiva, irmão. Eles se reúnem escondidos, como na igreja primitiva, em lugares aonde as autoridades não possam encontrar com eles. Aqui no Brasil não tem motivos para isso, irmão. Continuamos tendo o livre direito de pregar o evangelho, de cultuar a Deus, de ter igrejas bonitas e confortáveis como essa, mas eles são contra a instituição. Isso é um espírito de engano, irmão, um ato de rebeldia, porque a Bíblia diz, irmãos, que a igreja é o corpo de Cristo, o cabeça é Jesus, a igreja é de Deus, é necessário haver a comunhão. E eu, irmão, separei aqui um versículo para esses que pensam nisso, e eu acredito que isso é Filipenses capítulo 4, o versículo 6, sobre esses desigrejados, aqueles que a maioria deles já frequentaram igreja. Filipenses capítulo 4, o versículo 7, vamos 7. Ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esse é um deles. Irmãos, quando a gente recebe essa paz que não é a que o mundo dá, a Bíblia diz que não é a que o mundo dá, é diferente, ela transcende todo o entendimento, e a gente passa a ter essa paz em Cristo Jesus, independente do que aconteça. A gente vê na lição dessa que fala a respeito dos desigrejados, fala sobre o organismo e a organização. A igreja como organismo, ela é perfeita, ela não tem defeitos, irmão. Mas quando chega na organização, aonde tem homens, aonde tem hierarquias, aonde tem ordenanças a se cumprir, a seguir, tem administração, todas essas coisas que envolve o homem, meus irmãos, há resistência. Vocês já ouviram a respeito disso, quando do amigo, os dois amigos que trabalhavam juntos, iam juntos para o trabalho, e um deles é escolhido, se destaca, e é promovido a gerente. A partir daquele momento, aquela amizade acaba, porque o gerente já passa a ser o ruim, era amigo, mas passa agora a ser um adversário. É bem assim na igreja, é bem assim com esses desigrejados. Eles não querem ser submissos
a autoridade levantada por Deus, que Deus levantou os diáconos, os presbíteros, os pastores, os mestres. Não está na Bíblia isso, mas eles não concordam com isso, dizem que não é preciso ir para a igreja, que se quiser falar com Deus é só entrar no seu quarto, usa versículos bíblicos, é só entrar no seu quarto, fechar a porta e orar a Deus. Eles usam esses artifícios, irmão, forçando versículos da Bíblia, tudo isso para não estar na igreja, fazer parte do corpo de Cristo, não seguir doutrina, não respeitar a hierarquia, viver como ele quer. É basicamente isso, né? Mas que a gente tem que orar por essas pessoas e ter argumentos para pregar ele e refutar todas aquelas ideias que ele tem, e para mostrar para ele que tem que congregar sim, que a igreja é o corpo de Cristo, né? E que eles têm que ter uma igreja a congregar, ter comunhão com seus irmãos, né? E crescer juntos no ministério, né? Respeitando as suas autoridades que Deus levanta, é Deus que levanta, mas eles não querem obedecer a essas autoridades e resiste à organização da igreja, irmão. Que aonde tem homem, a gente sabe que aonde tem homem, irmão, tem falhas. Eles também acusam muito a organização da igreja. Tem falhas, aonde tem homem tem falhas, né? E a pessoa que não tem a paz do Senhor, irmão, essa paz, ele se embaraça com coisinhas pequenas, irmão, com pequenas espinhas, né? Ele se engasga com isso e o alimento não entra, irmão, chega na garganta e volta, né? E aí impede eles de se fortalecerem, se nutrirem da palavra de Deus. Por isso, os desigrejados. Amém? Deus abençoe. Os membros da mesa querem A réplica. comentar a questão, porque foi abordado aí a questão de alguém que fala línguas e sem estar congregando na igreja. Eu vou ler um texto para responder isto e os companheiros vão complementar. Os irmãos, nós aprendemos que falar em língua é um dom, não é isso? Profetizar também é um dom? Correto? Então vamos ler esse texto. Coloca aí na tela, capítulo 7 de Mateus, versículo 22 e 23. O texto vai responder, eu passo para o pastor Márcio. Observemos: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Profetizar é um dom, ok? Agora observe o que o texto continua dizendo: em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Agora observe o versículo 23: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Mas não falava em línguas? Não profetizava? Observe o que o texto vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Então está aqui de forma bem clara. Pode uma pessoa afastada ou falar em línguas em casa, rebelde, desobediente, não tem comunhão? Pode, mas não significa dizer que ele é salvo, porque esses aí faziam isso. Mas o que é que eles vão ouvir do Senhor? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais o quê? A iniquidade. Então, um texto que responde muito bem essa questão. Pastor Márcio, complemento. Inclusive Jesus, certa feita, estava com seus discípulos e ele foi indagado, interpolado por seus discípulos, porque haviam alguns que estavam expulsando demônios em nome de Jesus, e estes não seguiam a Jesus, e disseram assim: Senhor, em outras palavras, os discípulos disseram assim, em outras palavras, contextualizando, eles não têm autorização não, eles não te seguem como a gente te segue, eles não fazem parte da tua escola como a gente faz. O que tem nada a ver com a gente não, mas estão expulsando demônio em teu nome. O senhor quer que a gente mande eles parar? Vamos, Jesus disse o quê? Não, deixai-os, se não é por nós, não é contra nós. Mas Jesus não chama eles, Jesus não pega aqui, não, diga eles que venham para cá. Quem está me entendendo? Então, e eu queria só rapidamente, meus irmãos, não quero fazer uma defesa aqui de desigrejados, por favor, compreendam.
mas a gente precisa amplificar esse debate, para a gente não demonizar todos os desigrejados. Em que sentido? Existem dois tipos de ateu: o ateu moral e o ateu científico. O ateu científico entre aspas, né? É aquele intelectual que entende que cientificamente não tem como provar a existência de quem? E não tem mesmo, cientificamente fala, não tem como provar. Porque se tivesse como provar a existência de Deus, Deus seria mais um elemento natural. Mas Deus não existe, Deus é. Quem diz amém por isso? Então não tem como provar mesmo. Agora vamos lá. E o ateu moral é aquele ateu que se decepciona. Vou dar um exemplo aqui, Sigmund Freud. Eu vou dar um exemplo também aqui de Friedrich Nietzsche. Eu vou dar um exemplo de Voltaire e outros grandes ateus da história, intelectuais, filósofos, que eram cristãos. Vamos lá, o próprio Karl Marx. Karl Marx, o pai do comunismo, o pai do socialismo. Karl Marx, até os 18 anos, era cristão fervoroso, que falava de Jesus para todo mundo. Depois que ele foi para a universidade e 5 anos depois ele sai da universidade, ele aparece ateu, inimigo de Deus. E Karl Marx foi um dos piores ateus da história. E o seu sistema filosófico hoje contamina países como China, Cuba, que se deu a partir da Revolução em 1917 na Rússia, que deu origem ao Império Soviético, que baniu Deus completamente da Rússia. E você está vendo agora a Guatemala, Daniel Ortega, que hoje é talvez o anticristo da América Latina, porque anteontem Daniel Ortega decretou que é proibido os evangélicos comemorarem o dia da Bíblia, fora padres que estão presos, bispos que estão sendo torturados, freiras que estão sendo expulsas da Nicarágua, e por aí vai. Agora escutem atentamente. Eu dei aqui o exemplo de 2 tipos de ateu: desigrejados. Existem os desigrejados, que eu vou chamá-los de, entre aspas, intelectuais. Aí entra a questão do tema sutileza, né? Intelectuais que, como o nosso amado abordou aqui, que estudam e dizem, não, porque a igreja é uma coisa constantiniana, que aí eles vão na história e se utilizam de sofismas, de argumentos intelectuais para dizer, não de argumento bíblico, mas de argumentos sofistas, né? O sofisma é o tipo de argumento aparentemente intelectual que sutilmente, que parece correto, mas sutilmente te induz ao engano, ao erro. Mas existem os desigrejados, meus irmãos, que são desigrejados magoados. Vamos ser sinceros, vamos lavar roupa suja dentro de casa? Tem um monte de gente em casa porque foi ferido aqui dentro, porque foi magoado aqui dentro, porque foi pastoreado por pastor safado, cabra de peia, pilantra, que enganou. Eu conheço pastor que já tomou esposa de membro de igreja, conheço pastor que abusou de filha de membro de igreja. Quem está me entendendo? Foi machucado em departamento. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu e minha esposa temos, entenda, motivos, humanamente falando, para não estarmos aqui hoje. Porque dentro de igreja eu já fui ferido, machucado, meus filhos foram maltratados, fui caluniado, enfim, e é uma coisa que a gente ainda vive. Foi ou não foi? A gente passa por esses percalços dentro da igreja. Mas por que eu continuo na igreja? Por que eu estou aqui? Por que eu amo esse ambiente? Porque apesar de seus defeitos e problemas, para mim é o melhor lugar que existe. Aleluia. Vou passar para o nosso amado, citando aqui uma frase de Filipenses. Filipenses é um grande autor norte-americano que escreveu, um dos livros mais famosos dele é Nas Garras da Graça. Leia esse livro, Nas Garras da Graça, de Filipenses. Filipenses diz o seguinte nesse livro, meu amigo pastor Manassés, olha que lindo, eu cheguei a me arrepiar. Ele diz assim, quando eu era mais jovem, me decepcionei com a igreja, saí da igreja porque vi pouca graça, depois amadureci e voltei para a igreja, e hoje estou na igreja porque no mundo eu não vi graça nenhuma. Chama outra pergunta que depois dessa eu tenho que falar. Glória a Deus. Peraí. Com isso, eu preciso complementar. Não quero dizer que quem está magoado deva continuar magoado, não. Está errado. Quem está desigrejado porque foi magoado,
Olha, tem gente que está em casa, mas ele continua crente, se santificando, lendo a Bíblia, orando, mas ele está errado. Mas eu acredito que esses, o Espírito de Deus há de trabalhar, eles serão renovados e voltarão para o contexto do corpo místico de Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Emery, me permita uma frase que ouvi e concordo. Alguém disse, em uma certa ocasião, que a Assembleia de Deus é a igreja que mais ganha almas, mas também é a igreja que mais perde almas, porque é justamente isso que o pastor comentou. A gente ganha com tanto sacrifício, quando chega aqui, se agrupa nos departamentos, se agrupa nas classes e apanha como um cordeiro. Falta de compreensão, quando erra, expõe o pecado da pessoa, vira o rosto, não cumprimenta com a paz do Senhor, julga pela aparência, e às vezes essa pessoa precisa só de um abraço, ser acolhida. Não encontra esse acolhimento, sai e vai para as casas. Então existe esse extremo também, concordo plenamente. Isso não aprova o fato de estar desigrejado, obviamente. Isto não aprova o fato dessas pessoas se isolarem e, por manifestar um dom espiritual, acreditar que está no caminho certo. Obviamente não, mas isto é de fato uma realidade. Parabéns ao pastor Márcio por pontuar e fazer essa observação. Pastor, eu vou tomar a liberdade de... O moderador pode fazer uma pergunta nesse sentido. Existe esse movimento dos desigrejados, são aqueles... É o Beto, rapaz, é o Beto. É o Beto, me ajuda, Beto. Os pastores até agora estavam falando, não tive nada. Quando eu peguei no microfone, o Beto fez isso, tá vendo? Glória a Deus. O Beto sabe que é de brincadeira. Glória a Deus. Mas existe o movimento dos desigrejados e existe um movimento também dos crentes nômades. São aqueles que vão andando de tendas em tendas, de várias placas, justamente com o pretexto de dizer que a igreja sou eu sou o templo do Espírito Santo, não posso estar sujeito a nenhum templo feito de paredes ou lideranças. Glória a Deus. Então eu queria pedir a intervenção aí da mesa. A pergunta é: o movimento dos crentes nômades, aqueles que andam de templos em templos. É um outro fenômeno. Esses são chamados, você deu uma nomenclatura interessante, os nômades, né? Mas é um fenômeno que também é estudado sociologicamente, que é os chamados rotativos. É os cristãos rotativos. São aqueles que não têm uma igreja fixa. Eles vão aqui, vão ali, vão aqui, passa um mês aqui, 2 meses ali, 3 meses aqui, vai para a Universal, vai para a Assembleia, vai para a Adventista, vai para Deus e Amor, vai para Mundial e por aí vai, né? E é justamente isso que você perguntou e respondeu ao mesmo tempo. Porque estes são aqueles que também têm a premissa dos desigrejados. A igreja sou eu, o templo sou eu, onde eu estiver eu estou adorando. Só que esses gostam do templo, gostam da comunhão, gostam de estar no contexto dos irmãos. Mas a grande maioria dos crentes rotativos, escutem, são aqueles mal acostumados, que vão a cultos porque querem ouvir alguma coisa que lhes satisfaça. Muitos gostam de ir a igrejas pentecostais, aquelas muito místicas, ambientes muito místicos pentecostais, que tem muita profecia e revelação. Eu digo que eu conheço. Onde ele souber que tem um movimento de reteté, ele está no meio. Porque ele quer ouvir profecia, ele quer ouvir revelação, ele quer saber com quem vai casar, ele quer saber se tal emprego ou tal emprego, qual que ele vai ficar, porque ele quer ouvir se a porta vai abrir, ele quer saber se muda ou não muda, se viaja ou não viaja, ele quer saber se o papel higiênico é uritumim para tudo, né? Ele quer saber de tudo, quer que Deus fale tudo, absolutamente tudo. Então esses são os rotativos, que também partem da premissa dos desigrejados. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: esses até são mais complicados às vezes do que muitos igrejados, viu? Porque eles dizem o seguinte: não, mas eu frequento a igreja. Mas infeliz, tu congrega onde?
Eu congrego onde está o povo de Deus. Não quer submeter a pastor, não quer submeter a liderança. Quem está me entendendo? É esse que é o cristão de conveniência. Ele quer um lugar que seja o quê? Conveniente, que se adapta a ele, e não ele se adapte ao lugar. A partir do momento que ele está ali, que ele já não gostei, ele comprometimento, isso, essa palavra se encaixa perfeitamente. Glória a Deus. A pergunta número 6 ao nosso pastor Márcio, glória a Deus, fala sobre materialismo e ateísmo. Sim, senhor. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Os materialistas entendem que, por não haver outra realidade além da material, a religião se torna desnecessária. E a pergunta, falando do materialismo de uma forma geral, o cristão pode ser da maçonaria e viver crente em Jesus? Há exemplos de empresários, comerciantes que são crentes na igreja. Pastor Márcio, licença, e até para falar o pastor sabe. Meus amados, a nossa vida é feita de experiências. Todos conhecem o meu pai aqui, né? Eu fui batizado na maçonaria. O meu pai foi maçom durante mais de 40 anos, chegou no grau 23. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E está eu e meu pai aqui para a honra e a glória de Jesus. Amém, merece uma salva de palmas. Varão, você tem mais autoridade para responder essa pergunta do que eu, porque você viveu de dentro, você conheceu, né? Queridos, segundo a Bíblia, a igreja não é uma sociedade secreta. A igreja não é uma sociedade secreta, apesar da igreja ser comparada lá no livro de Cantares a um jardim fechado, mas isso diz respeito à sua pureza, isso diz respeito à sua intimidade. Assim como a esposa, sua intimidade pertence a quem? Ao seu marido e vice-versa, assim a igreja. No entanto, a igreja, ela não é uma sociedade secreta. Na maçonaria, você é convidado para participar. E é convidado a dedo, é selecionado. A igreja de Jesus, ela convida a todos, indistintamente, indiscriminadamente. Amém, queridos? A igreja de Jesus, ela não faz juramentos secretos que ninguém pode saber. Tanto é que a nossa profissão de fé para o batismo, ela é o quê? É pública. Jesus disse: se vocês me confessarem diante de quem? Dos homens. Eu vos confessarei aonde? Diante do meu Pai que está no céu. Mas se vocês me negarem, diante de quem? Vocês também serão negados diante de Deus e diante de seus anjos. Então, não há comunhão entre a igreja de Cristo, que é uma sociedade aberta, que tem as portas escancaradas para todos que queiram ouvir o chamado da graça e atender o chamado da graça, para um contexto secreto, aonde você vai ali dentro ter que participar de rituais estranhos e esquisitos, onde você vai ter que fazer juramentos, e um deles, inclusive, é um juramento que tem a ver, né, meu amado? Me corrija se eu estiver errado, tem a ver até com essa questão de luz e trevas, né? Lá dentro da maçonaria você faz um juramento, você que estava em trevas, a alma que estava perdida na escuridão, irmão, olhe para mim, quem está me ouvindo, diga amém. Por causa das crianças, mas escutem atentamente. A Bíblia diz que nós estávamos em trevas, uma vez que estávamos sem Cristo, mas a Bíblia diz que Ele nos tirou das trevas, glória a Deus, e nos trouxe para a sua luz. Então hoje nós não andamos mais em trevas,
porque a luz nos iluminou e hoje não somente estamos na luz, como cada um de vocês aqui é uma luz aqui na terra. Eu não preciso ir para nenhum ambiente onde eu vou ter que jurar, eu vou ter que declarar que eu estava em trevas e agora eu estou vindo para onde? Eu já vim para a luz faz muito tempo. Quem está me entendendo? E só para terminar e finalizar, a questão do materialismo. Meus irmãos, escutem atentamente, olhem para mim, porque isso aqui é muito sério. Vocês sabem que o materialismo, e um dos seus maiores expoentes, ele não foi o criador da doutrina, mas um dos seus principais expoentes foi Karl Marx, o fundador do comunismo, do socialismo. Escute atentamente. E a doutrina de Marx é a doutrina existente na ideologia de esquerda. Todos os partidos de esquerda seguem a cartilha de Marx. Quem está me entendendo? Então escutem atentamente, por favor. O materialismo nega Deus e a religião, mas o materialismo também é uma religião. Uma religião que pretende extirpar, excluir Deus e colocar o Estado, o partido, a ideologia como Deus a quem nós devemos seguir e adorar. Meus amados, eu queria fazer um pedido. O nosso pastor, ele nos determinou para a gente encerrar agora, mas faltam 15 minutinhos só. A gente podia esperar só um pouquinho para a gente terminar todas as perguntas. São 15 minutos só. Aí já fui eu que assumi a responsabilidade. Não estou passando por cima dele, que eu disse que ia fazer só uma pergunta. Mas dá para a gente mais 15 minutinhos? Glória a Deus. 15 minutinhos. Não vai passar de meio-dia. Em nome de Jesus. Aproveitando, eu fui olhar no WhatsApp, porque o pastor lançou essas perguntas para cada classe fazer. E eu recebi aqui no WhatsApp o da subcongregação. Então eu vou tomar liberdade, a nossa irmã Cleonilda, que é a professora lá da classe na subcongregação, fez uma pergunta a respeito da informatização. A pergunta é: no contexto da informatização no mundo atual, de que maneira o cristão deve acessar a mídia social? O cristão pode e deve evangelizar através da internet? Glória a Deus, pastor. Me arrancando couro. Queridos, rede social pode ser uma maldição para quem não sabe usar. Para quem sabe usar é uma bênção. Vocês sabem o que salvou muitas igrejas de não fecharem as portas durante a famigerada pandemia? Que o espírito do anticristo disse que a igreja tinha que fechar. Ficamos aí quase um ano de portas fechadas. Foram as lives em redes sociais. E vou além, escute atentamente. Vocês sabiam que durante a pandemia houve um recorde de implantação de igrejas? Vocês sabiam disso? Eu fiquei impactado quando eu vi esse estudo. Durante a pandemia, houve um recorde de implantação de igrejas, não só no Brasil, fora do Brasil e em contextos, inclusive, onde o evangelho, ele tem muita resistência, por causa de rede social. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em São Paulo tem uma igreja de um pastor muito famoso hoje no Brasil, que eu o sigo, é um teólogo muito bom, é um escatologista, um dos melhores do Brasil, pré-tribulacionista, como nós somos, como reza a nossa cartilha assembleiana. A igreja dele, pastor Lamartine Porcela, quem conhece aqui? Lamartine Porcela, muito bom. Claro, que todo peixe tem uma espinhazinha que você tem que, né? Mas escuta, a igreja do pastor Lamartine Porcela, sabe quantos membros ele tinha antes da pandemia? Ele tinha 4.000 membros. Quando fechou tudo, durante a pandemia, aí ele começou live, YouTube, Facebook, Instagram, live. Ele disse que nunca fez tanta live na vida dele, que era o único recurso que tinha. Sabe quantos membros, depois da pandemia, sabe quantos membros hoje tem a igreja dele?
que se agregaram por causa das lives que ele fez em redes sociais. Hoje a igreja dele passou em 2 anos de 4 mil para 10 mil membros. Ele implantou, eu estava ouvindo o pastor Lamartine Porcela dizer que ele implantou na Europa em torno de 200 igrejas na Europa, só através da rede social. E em países onde o evangelho já está defasado. Então a rede social, meus irmãos, é uma benção. Eu fico escandalizado, pastor Manassés, quando eu olho para o canal da nossa igreja, que nós temos um canal no YouTube extraordinário, o AD Alagoas é maravilhoso. Meus irmãos, a live do nosso pastor de terça-feira, vai lá, entra lá, em tempo real. O pastor Arisvaldo é assistido ao vivo por quase 5 mil pessoas pela internet. Isso só no YouTube, pelo mundo todo. Eu vou pregar em interior de São Paulo, em lugares por aí, que eu termino de pregar. Ei, o senhor é de Alagoas, eu escuto o teu pastor toda terça-feira pela live. Ele sabe a pregação, diz, teu pastor falou disso, não foi? Eu digo, a senhora assiste, pastor, seu pastor é uma bênção. E eu fico escandalizado de ver que na Assembleia de Deus no estado tem quase 300 mil membros, e eu vou para o canal da igreja, não tem 50 mil inscritos, irmão. Não tem 50 mil inscritos. Era para a gente ter aí pelo menos 200 mil inscritos no nosso canal. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Quem está me entendendo? E use a sua rede social, sim, para pregar o evangelho, para as boas novas. Não use para fofoca, para cochiche, para futricagem, para bestagem. Outra coisa, tem um site aí chamado Assembleanos de Valor. De Assembleano de Valor não tem nada, aquilo é uma vergonha. Virou um fuxicagem de valor. Assembleano fuxiqueiro. Não segue aquilo não. Segue páginas como do pastor Ciro Sanches, páginas da igreja, de pregadores da Assembleia de Deus, que são teólogos de verdade, gente de Deus. Amém, povo de Deus? Amém. Glória a Deus. Melhorando um pouco a dinâmica, irmão Luan. Luan vai fazer uma pergunta em nome dos jovens. Pode ser para os irmãos. Eu tenho uma pergunta sobre comunhão, que nessa pandemia evidenciou muito, quando os irmãos ficaram em casa, que muitas pessoas ficaram em casa. E ao final da pandemia não retornaram para a igreja, porque perceberam que teria como ver um culto por lives. E isso no meu meio ficou muito comum. E a minha pergunta para os irmãos, fica livre quem quiser responder, é: qual é a diferença de eu assistir um culto em casa para eu vir à igreja? E o que seria essa comunhão? Seria dar uma paz do Senhor para o meu irmão? O que seria essa comunhão da igreja que não me faz estar em casa como está aqui? Qual o motivo? Essa é a pergunta. Deixa eu comentar, depois eu passo para o pastor. Em primeiro lugar, é importante, boa pergunta, parabéns Luan pela pergunta, é pertinente. E, em primeiro lugar, eu quero pontuar que tanto as lives quanto o culto presencial são importantes, ok? Os dois são importantes, porém, um não pode substituir o outro. As lives acontecem mediante a uma necessidade extrema, mediante a uma dificuldade, elas devem acontecer mediante uma dificuldade, uma impossibilidade do cristão não poder ir ao templo. Porque quando você fica em casa, você deixa de exercer a praxe do amor, a prática, né? Praxe da comunhão. A gente desconsidera a importância do templo apresentada pelo Senhor nos Salmos, Salmo 84, salvo engano, Salmo, me recorda a memória, a palavra do Senhor diz no Salmo: alegrei-me quando me disseram vamos à casa. 122, a Bíblia ela é completa de informações quando trata do valor da casa, do santuário. E essa comunhão, ela só acontece de fato, em se tratando de comunhão, quando ela é real, quando ela é prática. Não é um simples a paz do Senhor, é o aperfeiçoamento que se tem um com o outro, através do exemplo, através do aconselhamento, através da participação, através da interação.
Ok? Pastor vai complementar, depois tem uma... Vem, Júlia. Vem, Júlia. Vem. A jovem quer completar a pergunta, e eu passo para o pastor Márcio. Eu e o Luan estávamos conversando ali, antes dele fazer a pergunta, em relação à pergunta dos desigrejados. Foi aí que a gente chegou nessa pergunta. Assim, acho que faltou ele colocar uma questão. A dúvida da gente era o porquê que essas pessoas não retornam. O que é que eles... a questão da comunhão que eles não enxergam na igreja e eles não sentem a necessidade de voltar. Tipo, o que é que a igreja precisa melhorar para que essas pessoas comecem a enxergar novamente a comunhão dentro da igreja? Entendeu? Acho que a colocação foi essa. Olha, eu acho que a igreja, ela sempre tem que melhorar, né? Mas a pessoa, quando se convence de que ser desigrejado para ele é ser igreja e que está tudo bem e que ele está salvo, a mente dele é cauterizada. Significa que ele acha que está muito bem daquele jeito, está salvo daquele jeito, e por mais que a igreja melhore, ele não vai voltar. Até porque isso também é escatológico, isso é profético. Isso antecede, são sinais que antecedem o arrebatamento da igreja, que tem a ver também com a apostasia, o abandono. Alguém pode dizer, mas pastor, eles não abandonaram a fé, eles ainda professam, mas professam do jeito deles, professam desassociados da sã doutrina. É como diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, diz, o Espírito afirma expressamente, diz que nos últimos tempos, muitos o que apostatarão da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. Agora, os desigrejados, os que eu falei, da segunda classe de desigrejados, que são os feridos, os magoados, os machucados, esses eu acredito que estão em busca de... Eu vou dar um exemplo aqui. A filha de Billy Graham, tem o Franklin Graham, que é o filho dele, e a filha deles que é Anne Graham, isso. A filha de Billy Graham, ela disse o seguinte: quando as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, foi em 2001, 11 de setembro de 2001, uma enciclopédia dessa aqui do lado, meu irmão, é coisa linda. 11 de setembro de 2001, vocês lembram das Torres Gêmeas, não lembram o que aconteceu? A filha de Billy Graham se pronunciou na CNN, ela foi entrevistada, ela disse assim, o problema é que a América virou as costas para Deus, e Deus está punindo a América. Aí ela foi além e ela se utilizou praticamente das palavras de Leonard Ravenhill, David Wilkerson, pregadores extraordinários dos Estados Unidos que faleceram, homens comprometidos com a palavra e homens da verdade, pregadores que incomodam. E ela disse assim: a igreja americana hoje não está tendo moral de dizer para o mundo, arrependa-se. Hoje é o mundo que está dizendo para a igreja americana, arrependa-se vocês. Então muitos desigrejados, eu não estou dizendo aqui que eles estão em busca de igreja perfeita, tem uns que sim, e nunca vão achar, porque não tem. A hora que você achar uma igreja perfeita, meu irmão, me chama que eu vou congregar contigo, pelo amor de Cristo, não me deixe de fora não. Agora, muitos desigrejados, eles estão orando a Deus, que eu conheço, que eu tenho exemplo, eu sei disso aí, e querendo um lugar, um ambiente, uma igreja que de fato viva, irmãos, na sua totalidade não, mas viva pelo menos um pouco do que é pregado no contexto de púlpito dela, de uma igreja que acolha, de uma igreja que ame, de uma igreja que, vocês estão me entendendo? Que deixem, olhe para mim, que deixem de coar, como Jesus disse, de coar, é coar, meu Deus, sei que está errado, está certo o termo? Coa um mosquito, é coar, que deixem de pegar o mosquitinho e tirar o mosquitinho, eita, tem um mosquito aqui, tira da água, mas às vezes está tomando o copo com água e dentro do copo com água tem um camelo. Quem está me entendendo? Porque às vezes a gente se apega a cada besteira, irmão, a cada coisinha, a cada menininha, oh meu Deus do céu, e o principal a gente não está vivendo, e o principal a gente está deixando de lado. Quem está me entendendo? Por isso que, para terminar, eu acredito, minha filha, que muitos desigrejados hoje
Quando começarem a ver o vento soprar, o poder de Deus cair, o avivamento de Deus tomar conta da igreja, Aleluia. vão voltar correndo, como já tem muitos voltando para a glória do Senhor. Glória a Deus. Apenas a fim de acrescentar, o que fazer para esses desigrejados voltar, Luan, nossa querida Rebeca não, é? Júlia, isso aí é para nós, a começar de mim, pastor. A gente precisa visitá-los e buscá-los. Por si mesmos, eles terão muita dificuldade de vir. Nós precisamos num domingo à tarde, numa segunda-feira à noite, ao invés de ir para a TV assistir Netflix, ao invés de ir para a casa da vizinha, conversar e colocar os assuntos em dia, muitas vezes até comentar da vida dos outros, a gente parar assim e dizer, hoje eu vou visitar aquela irmã que está com dias e meses que ela não veio à igreja, aquele jovem que está com dias e meses que não veio à igreja. Eu acho que esse também é um caminho eficaz. Pastor, até para complementar, como os irmãos sabem que eu estou vivendo uma experiência nova, o nosso pastor sempre fala que a gente tem que aprender a amar mais, né? A amar mais. Eu tenho uma frase comigo que eu digo bem assim, tem muita gente na igreja que é capaz de ensinar onde fica o inferno, mas não tem coragem de ensinar onde fica o céu. Tem muita gente com a capacidade de apontar o dedo e dizer que a pessoa está em pecado, mas não tem coragem de estar do lado dela passando pela prova. Glória a Deus. Eu trouxe ao pastor uma família de 3 membros, o pai, a mãe e a filha. Os pais já de idade, a menina com mais de 40 anos, estavam há 3 anos sem igreja, da Assembleia de Deus, porque na igreja que estavam, né, foram maltratados pelo pastor e estavam com a carta na mão e a carta estava sem endereçamento. Eles simplesmente decidiram sair daquela congregação, não abandonaram a Assembleia de Deus, guardaram a sua carta. E eu trouxe a carta para o pastor Manassés. O pastor Manassés viu-os no culto de Santa Ceia que teve domingo, e graças a Deus, para a honra e a glória de Jesus, eles estão lá congregando na subcongregação. Às vezes basta só uma palavrinha, só um abraço, só você demonstrar que alguém é importante na vida deles, só isso. E as demais coisas o Espírito Santo vai fazer, que a gente não é capaz de fazer muita coisa não, amém? Como nós nos propomos, são 12 horas, glória a Deus. Tem várias perguntas ali, as perguntas foram formuladas pelas classes, entregues ao pastor. O pastor teve o cuidado de formatar todas elas. Infelizmente o tempo não nos deixa passar mais tempo, glória a Deus. Mas, para a gente fazer as considerações finais, eu passo ao nosso pastor Manassés, ao pastor Márcio, para as considerações finais e a continuidade do trabalho e encerramento em nome de Jesus. Meus irmãos, nós queremos ouvir um louvor pela nossa irmã, querida irmã Tatiane, e enquanto ela se prepara para louvar e concluirmos, eu quero aqui deixar o nosso agradecimento à direção desta escola, na pessoa do presbítero Reinaldo, que fez tudo que pôde, tudo que sabe, e aqueles que o ajudaram precisamente para realizar este café da manhã, que foi extraordinário, cuscuz gostoso, uma salsicha gostosa, uma linguicinha no molho, pãozinho com queijo. Ô, meu irmão, até quem não gosta de escola vem. É uma maravilha do céu. Quero agradecer os professores em classes, queremos agradecer os alunos de um modo geral, e eu quero dizer aos irmãos que o que nós fizemos aqui hoje é apenas um pouquinho do que nós podemos fazer mais. Eu não falo eu, nós. À medida, irmãos, que a gente abrir o nosso coração, se envolver, com o coração aberto, feliz, se apresentar. Pastor, o que é que eu posso fazer para ajudar? Presbítero Emery, o que é que eu posso fazer para ajudar? Professor, o que eu posso fazer para participar? Não ficar com os corações endurecidos, como se, eu não fui o protagonista, então eu estou me entristecendo com isso. Irmão, isso não é de Deus. Para mim não faz diferença se meu nome vai aparecer ou não vai. O presbítero Reinaldo, do mesmo jeito, tem provado isso com os dias. A forma como tem envolvido os professores, tem envolvido aqueles que a gente propõe para ajudar. Então eu quero aqui convocar a igreja para a gente sempre fazer um final de trimestre diferente, melhor para Jesus. E fazemos isso constantemente aos domingos.
Queremos agradecer o pastor Márcio Ezequiel e a sua esposa, a cantora Tatiane, pela importante participação, enriqueceu a nossa palestra, enriqueceu o nosso debate, e eu acredito que todos nós estamos saindo daqui mais edificados, mais sábios em Cristo Jesus, mediante a sua palavra. A igreja concorda com isso? Diga amém. Amém. Irmã Tatiane, louva ao Senhor, e nós estaremos concluindo. Aleluia. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe do remédio pra curar toda a ferida. Levante a mão e diga: Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio, não, aleluia. Oh, que eu perca dinheiro, perca amigo, eu só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. É a presença do Senhor que está aqui. Não se detenha se as lágrimas rolarem. Vamos ficar em pé, irmãos, adorar e as Jesus. batidas do seu coração acelerar. Vamos entregar essa oferta a Ele. Ele mexendo no secreto da gente. Estamos aqui diante do seu altar, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu como participantes do seu reino. Ele conhece. Ele viu e sabe, Ele sabe. Ele sabe quem o serve de verdade e com alegria. Jesus, diga Ele igreja. conhece quem está preocupado com a sua obra, com a excelência da sua obra. Ele te conhece, meu irmão. Entrega a Ele essa oferta essa tarde. Quero que cuides de mim. Entrega a Ele essa oferta essa tarde. Porque Ele está aqui para receber a tua adoração. Tudo aqui dentro da gente que causa arrepio, não, aí a gente sente. Que eu perca dinheiro, perca amigo, só não quero perder o que a igreja, tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigo, só não quero perder o que a igreja, tua presença. Jesus, eu não posso perder a tua presença, Deus. É a tua presença. Oh, aleluia, aleluia.
Quantos podem glorificar ao Eterno nesta tarde? Glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus, porque nós somos mais que privilegiados em servi-lo, em estarmos na sua presença. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, vamos agradecer a Deus. Oremos agora, fecha teus olhos. Entrega essa oferta ao Senhor. Estamos aqui como participantes do reino de Deus. Oh Senhor, nós reconhecemos, Senhor, as nossas muitas limitações. Nós reconhecemos, Senhor, que sem Ti nada nós podemos fazer. Nós reconhecemos, Senhor, que Tu és tudo, Tu és a essência que nos move. Tu és, Senhor, maior aqui nesta tarde. Tu és a essência deste lugar. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de Te servir, de estarmos presentes na Tua casa. Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, te apresentamos Teus servos, Senhor, que compõem esta escola, a maior agência de ensino bíblico do mundo. Os Teus filhos que o Senhor tem levantado, professoras, professores, alunos, secretários, líderes, homens e mulheres, Senhor, que se dedicam à Tua obra, que neste encerramento de trimestre apresentaram o melhor de si para o Teu reino. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa receber, que o Senhor possa capacitar-nos dia após dia cada vez mais. Senhor nosso Deus, te louvamos pela excelência da Tua palavra. Meu Senhor, apesar de sermos tão falhos, tão pequenos, mas nós procuramos tornar notório, nós procuramos dar ênfase à Tua palavra durante todo esse trimestre, e concluímos esse trimestre dando ênfase à Tua palavra, dando ênfase aos ensinamentos, tornando notórias as Tuas verdades, contra as apostasias, contra as sutilezas de Satanás, contra as heresias desse século. Amado Senhor, continua capacitando os professores, continua capacitando os alunos desta escola. Amado Senhor, eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós entregamos essa oferta e já Te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. E todos dizem outra vez: irmãos, próximo sábado a escola vai ser realizada a partir das 19 horas da noite, tá? Porque no domingo haverá eleição, tá bom? Lembrando, uma lição nova, trimestre novo que se inicia, e vamos começar com as nossas baterias espirituais carregadas, tudo em prol do reino de Deus. Pastor Márcio vai implantar a bênção. Irmãos, prazer enorme ter estado com vocês essa manhã. Obrigado, meu amigo pastor Manassés. Foi um presente, eu e minha esposa, termos estado aqui. Estamos saindo daqui edificados e em comunhão acima de tudo. Amém? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus e a comunhão do maravilhoso Espírito Santo seja com todos, e todos que recebem dizem amém. Deus abençoe. Dê 22 abraços aí, por favor, meu irmão.